professor aí, então a gente vai continuar. Apareça. Tô aqui, ó. Hoje eu tô com um chimarrãozinho. Vocês fizeram um chima de vocês aí também? Ó, temor. Bom, na semana passada, então, a gente discutiu aqui sobre o protocolo, né, para imobilizar a indicação de restrição de movimento da coluna cervical. A gente viu que não são todos os pacientes vítimas de trauma que é necessário aquela restrição completa de colocar o colar cervical e prancha rígida e os coxins laterais, né? Então, que existem critérios e publicações até recentes aí revisando essa conduta e essa orientação. Na avaliação ali da via aérea, o objetivo sempre vai ter manter a permeabilidade da via aérea. Na semana passada ainda discutimos sobre quais dispositivos que a gente poderia utilizar, como, por exemplo, na avaliação inicial da via aérea, se identificado sangue, vômitos, né? A gente vai aspirar a via aérea com aspirador de ponta rígida. E se o paciente tem rebaixamento de sensório, não consegue evitar ali, a queda da língua, a obstrução da via aérea, a gente pode utilizar uma cânula orofaríngea, uma cânula de Guedel, evitando assim a queda da língua e mantendo a permeabilidade da via aérea. E, quando indicado, instituir uma via aérea avançada naqueles pacientes com indicação. Quando a gente fala em via aérea avançada, é o mesmo do que a gente falar em via aérea definitiva, tá? E qual é o conceito disso? É todo tubo, toda a prótese ventilatória que tem um balonete insuflado na traqueia, tá? Então, por exemplo, tubo orotraqueal, tubo endotraqueal, tem um cuff que a gente vai insuflar o balonete lá e vai ficar insuflado na traqueia, então uma via aérea definitiva. A cânula de traqueostomia, a cânula plástica, Portex, ela também tem um balonete que fica insuflado na traqueia, então também é uma via aérea definitiva, tá? Mas sempre lembrem, pensando em via aérea definitivo, a intubação orotraqueal, tá? E quais são as indicações para esse paciente que vai necessitar de uma via aérea definitiva, uma via aérea avançada? São aqueles pacientes com uma fratura de face, um trauma de face grave, onde eles têm instabilidade ali, com grande quantidade de sangramento, e isso tem o risco de obstrução da via aérea, tá? Se o familiar tiver queda da língua, claro que não vai ter Guedel. Sim, daqui que faz, tá? Jaw thrust ou chin lift, se for vítima de trauma, né? Então, atração da mandíbula, elevação do mento. Se não for uma situação de trauma, a gente faz a hiperextensão da cabeça, ali do pescoço, né? Extensão da cabeça. Aí já libera a passagem do ar. Então, aqueles pacientes com fratura de face grave, os pacientes com risco de aspiração. Quais são os pacientes com risco de aspiração? Vamos ver, quem me ajuda? Dei um exemplo de um paciente com risco de aspiração. Todos os idosos? Vamos pensar qual paciente que tem necessidade de ser entubado porque ele tem risco de aspiração. Todos esses pacientes se encaixam, os idosos, bebês, pacientes neurológicos, mas em qual condição? Isso mesmo, ali, nos pacientes com rebaixamento de sensório, tá? Então, não quer dizer que todos os bebês, todos os idosos, todos os pacientes com AVC necessitam de intubação, serem intubados. Quem tem risco de aspiração? Aquele paciente que tem uma escala de coma igual, né? Então, Glasgow igual ou menor do que 8, tá? Então, se ele tiver
um rebaixamento de sensório, quando for um paciente clínico ou for um paciente vítima de trauma e ele tem um Glasgow igual ou menor do que 8, ele tem indicação de intubação para proteger via aérea, né, mesmo que ele esteja ventilando bem, para proteção de via aérea, porque ele tem um risco aumentado de aspiração. Quais os outros pacientes que necessitam de intubação? O paciente com risco de obstrução. Dei um exemplo agora de um paciente com risco de obstrução de via aérea. Quando deslocar a prótese dentária, ela estiver alocada lá na via aérea, né? Então tem um risco de obstrução. Mas primeiro a gente vai ter que desobstruir essa via aérea, senão o tubo não vai passar, né? Qual outra situação que tem risco de obstrução? Isso, então paciente com engasgo, mesma coisa, ele tem um corpo estranho na via aérea, o ar não vai estar passando e o tubo também não vai passar, né? Então primeiro vai ter que retirar esse corpo estranho com a manobra de Heimlich ou com uma pinça, que essa pinça se chama pinça de McGill, né? Que a gente consegue visualizar esse corpo estranho, pinçar e retirar. E se depois não melhora a obstrução, se ele já está em iminência de parada cardiorrespiratória, tem necessidade então de intubação. Isso, um paciente com, por exemplo, com choque anafilático. E no trauma, a gente atendeu com a turma de estágio de UTI essa semana um paciente que teve múltiplos ferimentos por projetil de arma de fogo, vários tiros, tá? E um desse tiro pegou no pescoço. Então, pensando, até por sorte foi de raspão, mas na avaliação inicial, o que a gente tem que pensar é que pode ter atingido algum vaso da região cervical, que são vários que sangram bastante, e com isso pode, então, edemaciar, fazer hematoma e obstruir via aérea, ou também pode fazer lesão de traqueia, e com isso tem risco de obstrução. Os pacientes queimados também, que evoluem para edema de via aérea, têm risco de obstrução. Então, são pacientes que têm indicação de intubação. Os pacientes aí com apneia, então que não ventilam, ou com movimentos respiratórios inadequados, que também necessitam aí de suporte ventilatório. Eu recebi nessa semana no hospital, era um paciente de 60 anos que veio por protocolo de AVC, mas ele chegou com uma frequência ventilatória acima de 40, com uso de musculatura acessória, fazendo prensa abdominal, dessaturando com uma máscara de Hudson a 15 litros por minuto. Então ele tinha uma FA2 em torno de 100%, tá? E ele evoluiu com congestão pulmonar e necessitou, então, de intubação para manejo aí da parte ventilatória, porque ele estava muito taquipneico, com uso de musculatura acessória, dessaturando, e que não melhorou com manejo aí medicamentoso ou de suporte ventilatório inicial, e precisou evoluir para via aérea definitiva. Os pacientes inconscientes também, né, ou com TCE grave, né, traumatismo crânioencefálico grave. E o conceito do TCE grave entra dentro daquilo que a gente falou antes dos pacientes com Glasgow igual ou menor do que 8, tá? Então, também são indicativos aí de necessidade de via aérea. Estratégia ventilatória também que a gente pode pensar para os pacientes é através de uma ventilação assistida com um balão, válvula, máscara, tá? Ou o nosso conhecido AMBU. Esse aqui vocês podem observar que é um AMBU da marca AMBU mesmo, né? Mas o nome é ou reanimador manual, ou balão, válvula, máscara, tá? Mas todo mundo conhece por AMBU, mas aí são várias marcas diferentes, a gente tem surgiu da marca AMBU mesmo, tá? Se tu disser lá no pronto atendimento, alguém me alcança um balão, válvula, máscara, ninguém vai saber, vai achar que tu tá bloqueando, que não tem isso disponível. Agora, se tu falar AMBU, todo mundo sabe o que é, tá? E existe uma técnica adequada para a gente ventilar esse paciente com AMBU, tá? E qual é? Sempre conectado na fonte de oxigênio,
com o balão, com a bolsa reservatória para concentrar esse oxigênio, para na hora que a gente comprimir o balão, ele ventile lá adequadamente o paciente. E a técnica correta aqui para ventilarmos é através da técnica C e E, tá? Se a gente observar aqui, o indicador e polegar do socorrista forma um C. E se observarmos o terceiro, quarto e quinto dedo, forma um E, tá? Só que aqui está ao contrário o E, né? Está mais para um M do que um E. O C vai ficar, então, o indicador na parte de baixo da máscara e o polegar aqui na parte superior, que vai ficar na região nasal. A gente acopla primeiro na parte aqui do mento e depois no nariz ali do paciente. E o E, que vai ficar aqui na região mandibular, vai ficar fazendo tração ali do mento, né? Da mandíbula, para evitar o escape de ar e manter uma ventilação adequada para o paciente. O que seria ainda mais ideal? Que duas pessoas estivessem fazendo esse procedimento, onde um apenas segura a máscara contra o rosto do paciente e o outro vai ventilar. E isso evita, então, o escape de ar entre a máscara e a face e mantém uma vedação melhor, assim observando de forma satisfatória a expansão do tórax durante a ventilação. Lógico, isso a gente vai fazer naqueles pacientes, naqueles critérios que a gente viu antes, que são pacientes que têm necessidade de uma via aérea definitiva e que, por exemplo, se a gente quem vai instituir uma via aérea definitiva é o profissional médico, né? A gente vai auxiliar no procedimento. O que, por exemplo, o enfermeiro pode utilizar é uma via aérea intermediária, que é a máscara laríngea. Isso pode ser utilizado e pode ser passar a máscara laríngea ali pode ser realizado pelo profissional enfermeiro. Então, se o paciente necessita suporte ventilatório, então, enquanto está preparando o material da intubação ou enquanto está chegando, aí o suporte avançado, a gente vai utilizar esse dispositivo para fazer a ventilação do paciente. O que a gente pode agregar aqui para ventilar ainda? Inserir uma cânula orofaríngea antes de adaptar a máscara, que aí evita a queda da língua e também melhora a passagem do ar aí de forma mais efetiva para esse paciente. Então, pensar, um paciente inconsciente com rebaixamento de sensório, a gente passa a Edel e depois coloca, então, o ambu para ventilar de forma efetiva ele, tá? Então, isso é uma estratégia de ventilação para o paciente. Vou passar um vídeo para vocês aí. Em algumas situações em emergência, a gente dispõe da ventilação com auxílio do dispositivo bolsa-válvula-máscara. Como é que a gente posiciona idealmente no paciente? A gente segura a máscara com essa posição em C e traciona a mandíbula com os dedos remanescentes, por isso que a gente acaba falando a posição de C e E. Posiciona o nariz e a boca, eleva a mandíbula e realiza, então, a ventilação com a bolsa. Em pacientes desacordados e inconscientes, às vezes, quando a ventilação não é adequada, é possível dispor de um outro dispositivo, que é a cânula orofaríngea, na tentativa de melhorar a ventilação. A gente faz a medida adequada para esse paciente, que é da rima oral até o final da mandíbula, e posiciona a cânula orofaríngea, iniciando com essa curvatura para cima, e à medida que vai introduzindo, faz uma gira com ela novamente para baixo, e procede a ventilação. Às vezes, com apenas um socorrista, realmente é difícil, e a gente acaba dispondo, então, dessa seguinte posição, para facilitar ainda mais a ventilação. Bem, continuamos lá então. Outra estratégia para ventilar o paciente seria a cricotireoidostomia por punção, tá?
O que acontece? Alguns pacientes têm obstrução alta ali de via aérea e não se consegue acessar, por exemplo, passar o tubo. Vamos pensar naquelas situações que vocês colocaram como exemplo antes, o paciente que tem obstrução por um corpo estranho, né? Não se consegue acessar, abordar a via aérea para entubar o paciente, porque tem obstrução alta, tá? Então, qual estratégia que pode ser utilizada para ventilar temporariamente esse paciente? Seria a cricotireoidostomia por punção, onde o profissional médico, então, vai fazer uma punção aqui no anel da cartilagem cricoide, né? E a punção pode ser realizada, como aqui na imagem, através de um catéter, de um abocate, né? Um catéter agulhado sobre agulha, onde a gente vai adaptar com uma dânula e um extensor de oxigênio e vai manter uma ventilação, uma estratégia 4-1, que a gente chama. O que significa isso? A gente vai deixar conectado numa fonte de oxigênio, vai fechar 1 segundo e deixar 4 segundos aberto. Isso para evitar com que o paciente retenha CO2 e fique hipercápnico. Isso é um dispositivo, assim, pessoal, que raramente ele é utilizado, tá? Porque como se tem recursos, né, e os profissionais são habilitados para isso, muitas vezes quando não se consegue abordar, então, a via aérea, se faz uma abordagem cirúrgica e já se passa uma crico, né, em vez de fazer uma traqueostomia, faz uma cricotireoidostomia, então já com uma cânula, que ela é um pouco menor do que a cânula de traqueostomia, e serve também para ventilar o paciente. Outro dispositivo que pode ser utilizado aqui, que na prática acabam utilizando bastante, é usar um tubo endotraqueal mesmo, com menor diâmetro, e só que em vez de passar ser orotraqueal, o médico faz também então, essa incisão cirúrgica aqui, na cartilagem, e passa o tubo, então, por esta incisão cirúrgica, tá? Então, é um dispositivo que é usado temporariamente para ventilar esse paciente. Por punção, até 45 minutos, tá? Esse paciente que faz a crico com cânula, ele pode ficar mais tempo, pode ficar alguns dias, até depois evoluir para traqueostomia, tá? Ou se conseguir entubar o paciente quando resolvida a causa da obstrução. Então, são estratégias que podem ser utilizadas para ventilar o paciente quando ele tem obstrução alta da via aérea. Outra estratégia, então, seria a intubação orotraqueal, tá? Que é realizada por um profissional médico. Ele utiliza aqui o laringoscópio para visualizar as cordas vocais, que é por onde, visualizando aqui as cordas vocais, ele vai passar o tubo, né? E vejam bem que nessa imagem o esôfago está muito próximo das cordas vocais. Então, o que pode acontecer? Na hora que vai passar o tubo, ao invés dele ir lá para as cordas vocais, ele entra no esôfago. Então, ele vai ser uma intubação esofágica e inadequada. Isso pode acontecer, não por incompetência do profissional, e sim por conta da técnica, tá? Assim como às vezes pode acontecer para a gente com a sondagem vesical feminina, que a gente visualiza a uretra, na hora que vai passar a sonda, ela vai para o canal vaginal, né? A mesma coisa acontece aqui no tubo. Por isso, quando o paciente ele é intubado, a gente vai ter que checar aí se esse tubo está adequadamente posicionado, tá? O que acontece? Deixa eu ver se esse vídeo aqui eu abri. Eu acho que eu abri ele, já vou mostrar para vocês, tá? Para intubação, hoje tem se utilizado cada vez mais, né? Se falava muito na intubação de sequência rápida em pacientes vítimas de trauma, né? E também pacientes neurocríticos, para evitar o aumento da pressão intracraniana durante a intubação. Com a questão do COVID, todas as intubações hoje são realizadas por sequência rápida. O que significa isso? É um procedimento, então, para obtenção de uma via aérea avançada na urgência, onde se mantém um fluxo alto aí de oxigênio para o paciente,
e como medicação ele recebe um bloqueador neuromuscular além do sedativo. Então ele recebe o sedativo para rebaixar o sensório e não e permitir ali o procedimento, e ele recebe também um bloqueador neuromuscular para que quando o médico passe o tubo, ele não tenha o reflexo ali de tosse e com isso gere aerosol no ambiente, tá? Pensando agora em pandemia, em Covid. Já se utilizava antes, nos pacientes de trauma, pode ser. O que tem utilizado muito, né, como sedativo é o midazolam, o etomidato, né, e como bloqueador neuromuscular, a succinilcolina, tá? Mas pode também utilizar o atracúrio, né, o rocurônio, também pode ser utilizado como bloqueador muscular. E também, este procedimento minimiza o risco de aspiração ali, né, e facilita o manejo da via aérea. Só que o que tem que ter o cuidado? Que o paciente ele vai estar totalmente bloqueado, ele não vai ventilar. Então, no momento que ele recebeu o bloqueador neuromuscular, nada pode falhar, como, por exemplo, o oxigênio tem que estar funcionando, a aspiração tem que estar funcionando, tem que ter a material para abordagem cirúrgica dessa via aérea, se não for possível ali entubar, né, porque às vezes tem uma obstrução alta, o médico não consegue passar o tubo, então a opção para ventilar esse paciente seria uma cricotireoidostomia ali, né. Para intubação por sequência rápidas, tem uma dica aí de seguir esses 7 passos, onde primeiro vai fazer a avaliação da dificuldade da via aérea desse paciente, se é uma via aérea difícil ou não, né? E tem uma regrinha que é o Lemon-Malampati, onde a gente visualiza, então, a localização externa desse paciente, né? Por exemplo, aqui no Malampati, abrindo a boca do paciente, conseguindo visualizar lá a região da orofaringe, quanto melhor se consegue visualizar, é Malampati classe 1. Quando abre a boca do paciente, a gente não consegue visualizar, porque a boca é pequena, a língua é grande, né? Se pensa que aqui tem uma dificuldade grande de abordar a via aérea desse paciente, então já tem que se preparar com outros recursos e outros dispositivos. Outra questão também para avaliar é a localização, restrição de movimento do pescoço, né? E existe a regra 332. O que significa isso? Para avaliar se o pescoço é curtinho, né? Se coloca, por exemplo, lateralizando aqui os dedos, 3 dedos na abertura da boca do paciente, 3 dedos aqui embaixo na região mandibular e 2 dedos dentro da região mandibular e a cartilagem, né, o ocioide, ali, a cartilagem cricoide. Então, 3, 3, 2, né, para visualizar se a boca é muito pequena ou se o pescoço é muito curtinho, se pensa que tem uma maior dificuldade na intubação, na abordagem da via aérea desse paciente. Então, tem que se pensar em outros recursos, aí, outros dispositivos. Em seguida, a gente faz uma pré-oxigenação desse paciente, então em torno de 5 minutos, ofertando uma FO2 a 100%, prepara medicamentos ali como atropina, lidocaína para diminuir os efeitos colaterais ali da droga, tá? Então deixa pronto ali. Vai fazer o sedativo, né? Então se pensa ali qual medicação vai ser utilizado, então como eu disse, pode ser utilizado o midazolam, o etomidato, a ketamina, propofol, que são medicações sedativas utilizadas. Depois se faz a paralisia, então, para o bloqueador neuromuscular, que pode ser o atracúrio, o rocurônio, succinilcolina, que são medicações que são utilizadas. Neste momento, pode-se fazer a manobra de Selick, tá? Onde se faz a compressão da cartilagem cricoide, tentando obstruir aqui o esôfago, e com isso também se consegue visualizar melhor as cordas vocais. E o médico procede aí a intubação orotraqueal. No momento que intubou, tá? Deixa eu ver se eu tenho a figura aqui na sequência. Não tem. No momento que intubou, vai fazer a ausculta desse tubo, tá? Hoje também, que a gente aprendeu bastante isso com a questão do Covid, já se deixa todo o sistema do que vai conectar ali no respirador ou no próprio ambu pronto, onde a gente vai colocar o filtro, né, o regenerador calor-umidade, que é o filtro HME, e vai conectar já a capnografia,
onde, através deste valor aí da capnografia, a gente já sabe se o tubo está posicionado no esôfago, então está lá numa posição esofágica, ou se ele está adequadamente na traqueia. Como que a gente sabe isso? Pelo valor da capnografia. Se tem um valor ali de EtCO2 inferior a 10, esse tubo não está posicionado adequadamente, ele está lá na posição esofágica. E outra forma de auscultar, né, então outra forma de verificar é auscultar para ver se o tubo está adequadamente. O que se faz? Ventila o paciente e um profissional vai auscultar. Como que ausculta, tá, pessoal? Lembrem do sinal da cruz, tá? Deixa eu botar aqui a cruz para vocês. Vamos colocar aqui a cruz e aqui. E aqui a gente vai desenhar um pulmão, e aqui outro pulmão, e aqui o estômago, tá? Então, lembrando do sinal da cruz. Intubou, daí faz sinal da cruz, graças a Deus, tá? Intubou, graças a Deus. Por quê? A gente vai escutar primeiro, depois que passou o tubo, o estômago do paciente. Por quê? Porque é onde não pode estar de forma alguma. Se escutou ar aqui, significa que está na posição esofágica, então tem que desinsuflar o balonete e retirar esse tubo, tá? Qual, a partir disso, o pulmão esquerdo. Por que o pulmão esquerdo? Porque a carina traqueal, ela é um pouco mais alta do que a esquerda, então a tendência é que o tubo, se ele tiver seletivo, ele vai bater aqui e vai entrar para o lado direito. Então, se eu ausculto a esquerda e não ouço o murmúrio vesicular, tem que tracionar um pouco o tubo, porque ele pode estar seletivo lá no pulmão direito, tá? Então, por isso a gente segue essa sequência. Intubou, graças a Deus, e faz o sinal da cruz aqui, tá? Então, para vocês nunca mais esquecer, ó. Então, intubou, graças a Deus, tá? Então, escuta primeiro o estômago, pulmão esquerdo e pulmão direito, tá? Amém. Amém que tá no lugar, é isso aí. Muito bem, tá? Agora vocês nunca mais vão esquecer, né, isso. Bom, então isso é uma forma de auscultar o posicionamento adequado e depois fixa com o cadarço ali na posição que ficou marcada no tubo. Mantém ali a monitorização com capnografia e também depois vai fazer o controle com a radiografia para identificar o adequado posicionamento, tá? Checa sinais para ver se não houve nenhuma complicação devido aí à intubação por sequência rápida. Não, deixa eu achar o videozinho aqui que tem esse procedimento. Só um minutinho. Endotracheal intubation is an important part of airway management. It is best learned through practice under expert supervision, in our opinion, first on a mannequin and then on elective, uncomplicated and fasted patients. This lesson aims to prepare you for these practice sessions, and our narrow focus is teaching the manual skills that will increase your chances of success. Your intubation should always be preceded by an airway assessment. What equipment and personnel does the patient in front of you require? Are there complications you suspect may arise? And is everyone on board with the plan if they do? First, place the patient in an optimal position with the pillow tucked underneath the shoulders. Raise the head relative to the body into the so-called sniffing position. Your goal is to achieve a line of sight to the vocal cords in order to pass the tube through them into the trachea. This requires a laryngoscope. We will teach the traditional direct laryngoscopy, but for filming purposes, we use a video laryngoscope that has the same shape. Have the patient inhale 100% oxygen through a tight-fitting mask. When the measured expiratory or end-tidal oxygen concentration exceeds 80%, you've loaded up an oxygen reserve in the periphery of the lungs. If this monitoring is unavailable, pre-oxygenate for a minimum of 3 minutes. Pre-oxygenation can be further improved, especially in the obese, by tilting the table and by applying a positive
end expiratory pressure. This extra oxygen in the patient buys you potentially life-saving time if you have unexpected airway difficulties, precious time to call for help, or try more advanced techniques. Administer the analgesic and await the onset. Laryngoscopy is very painful and requires drugs to alleviate sympathetic response and airway reflexes. Next, administer the hypnotic. The patient gradually loses consciousness, airway muscle tone, and respiratory drive. From this point on, the patient's breathing is your responsibility. A paralytic facilitates intubation. Traditionally, we would first have confirmed successful face mask ventilation, but no evidence has shown that this prevents airway complications. Therefore, the emerging consensus is to administer it as soon as the patient is unconscious. Open the airways. A 2-finger chin lift may be all it takes. If this isn't enough to be able to ventilate the patient, the next step is a jaw thrust. Open the patient's mouth with your thumbs on the patient's chin and place your fingers firmly behind the angle of the mandible and lift straight up in a decisive manner. Successful ventilation is confirmed by observing the chest wall rising and regular end tidals and lift straight behind the angle of the patient. The next step is a jaw. Eu só voltei um pouquinho aqui para vocês observarem a manobra ali que ali ela fez chin lift e jaw thrust para evitar, porque eles fizeram a medicação, fizeram o sedativo, fez propofol e depois fez o bloqueador, né? Então, com isso o paciente fica totalmente bloqueado, tem a queda da língua ali que obstrui a via aérea, não é porque engole a língua, né? Então ela fez a manobra para melhorar a abertura da via aérea do paciente e ventilar. Prestem atenção aí. E esse ambu deles é bem diferente, né? Esse bolsa válvula máscara que ele tá usando. Né? Isso, é que o que acontece? Aqui é um ambiente de bloco cirúrgico. Então eles estão usando um carrinho de anestesia. Por isso que é diferente. Daí então ele tá usando uma... Fugiu o nome. Batraca, não é? Que tá ventilando através daqui. Mas... é interessante porque tinha tudo bem adequado ali, né? Tinha um checklist ali no início para controle do material, tinha um carrinho de urgência com outros dispositivos ali para se fossem necessários. Isso aí. Jaw thrust. Open the patient's mouth with your thumbs on the patient's chin and place your fingers firmly behind the angle of the mandible and lift straight up in a decisive manner. Successful ventilation is confirmed by observing the chest wall rising and regular end-tidal CO2 waves on the monitor. If you cannot ventilate the patient at this point, you need to use other equipment and techniques that we will demonstrate in forthcoming videos. While you wait full onset of the drugs, take a moment to make sure that you have achieved absolute optimal positioning before proceeding to laryngoscopy. Do not forget that while you may hold the blade, this is very much a team effort. Open the patient's mouth with your right hand and hold the laryngoscope in your left. Not too tight, with 3 or 4 fingers as close to the blade as possible for precision and control. Insert the blade in the right side of the mouth, carefully pushing the tongue aside. The aim is to create an unobstructed line of sight to the larynx by pushing the tongue to the left and lifting the epiglottis, exposing the vocal cords. This requires precision, not brute force. A common mistake at this point is leaning forward, as it feels this will give a better view. It doesn't. Stand upright with the left arm at a 90-degree angle tucked in towards your body. This allows for better ergonomics, better communication with the team, and a better overview of the ventilator, the timer, and the patient. Let's see the laryngoscopy once again.
Advance the blade until you see the epiglottis and place the tip in the vallecula, the recess at the base of the tongue. At this point, you can start to apply some force in the direction of the laryngoscope shaft. Sometimes a light external force on the larynx can make the vocal cords spring into view. Ask for your assistant's hand and move it to apply backwards, upwards, rightward pressure, or burp for short. Só parei um pouquinho a imagem para chamar a atenção para vocês para a cena, o que está acontecendo aqui, né? Então o médico ele vai sempre pegar o laringo com a mão esquerda, portanto que a lâmina do laringo já tem um posicionamento ali para o tubo escorregar pela lâmina pelo lado direito. Então aqui ela pediu para o outro profissional fazer a manobra de Selig para melhorar aqui a visualização. E quem já testou o tubo, então pode ver que já está a seringa aqui conectada, que já testou o tubo, que já lubrificou com lidocaína, então a ponta, e já o tubo já está aqui na mão. Por quê? Porque quando o médico visualizar ali as cordas vocais, o tubo já tem que estar próximo aqui, então, para ele já conseguir fazer a inserção. Make sure you don't pinch the lips and do not exert any pressure on the front incisors. By now, you hopefully have a clear view of the opening of the trachea, a dark slit between the pale vocal cords. Insert the tube carefully. Sometimes a gentle rotation is required to pass the vocal cords. Advance the tip until the cuff has disappeared and the vocal cords are between the two black lines. Ask for inflation of the cuff and carefully retract the laryngoscope. Hold the tube firmly while you confirm that it's lodged in the trachea and not the esophagus. The gold standard is return of end-tidal carbon dioxide over several respiratory cycles. Be very cautious when interpreting the other signs traditionally used. Auscultation finds on both lungs, condensation in the tube, and the symmetric rise of the chest wall, as these may very well be positive despite an esophageal intubation. When you're absolutely certain that the tube is in the trachea, secure it with tape and initiate mechanical ventilation. Congratulations, you have now performed an endotracheal intubation. For more videos on anesthesia and Bom, o que acontece ali, né? Esse vídeo da intubação, eu achei ele bem completinho, por isso que eu mostrei ele para vocês, mas ele é no ambiente de bloco cirúrgico, durante uma indução anestésica, né? Então, por isso que eles usam o carrinho de anestesia para ventilar e tem aquele balãozinho ali que se utiliza no lugar do ambu e a máscara. E a fixação também eles fizeram só com fita, não com cadarço, justamente porque eles acabam ali utilizando isso, às vezes, no bloco. E outra questão também é que eles usaram o vídeo laringo. O vídeo laringo também tem sido bastante recomendado para abordagem da via aérea, que daí tu consegue ter uma visualização melhor ali na câmera da via aérea desse paciente, tá? Então, é ótimo, ele é mais caro, claro, do que o laringo normal, né? Mas ajuda bastante na prática. Lá na emergência a gente teve agora uma recente aquisição do vídeo laringo. A gente está se adaptando ainda, porque é uma tecnologia nova, né? Os médicos estavam muito adaptados ali aos laringos convencionais, onde ele tem que visualizar ele mesmo, e agora tu tem ali uma tela gigante que tu consegue visualizar, é diferente o procedimento, né? Mas também te dá mais garantia, principalmente na via aérea difícil. Outros dispositivos que podem ser utilizados ali na via aérea também é um catéter que é o BUG, que é um guia longo onde se coloca ali em contato com as cordas vocais e se sente a vibração ali, né, das cordas vocais, e com isso consegue passar o tubo por essa guia, ou às vezes passa uma máscara laríngea, passa essa guia longa e daí tira a máscara laríngea e usa como guia, então, para passar o tubo endotraqueal quando tem uma dificuldade ali durante a intubação. Então, tudo isso são possibilidades ali de abordagem para a via aérea do paciente. Então, se a gente pensar nos dispositivos que a gente viu o oxigênio, né, por máscara, vimos a cânula orofaríngea e nasofaríngea, a ventilação não assistida com ambu,
e a intubação e a cricotireoidostomia, que são procedimentos ali para abordagem da via aérea. E podemos incluir ainda uma via aérea intermediária com a máscara laríngea, e esse outro dispositivo que serve também como guia, que é o BUG, tá? Alguma pergunta até aí, pessoal? Tá. Vamos na sequência, então. Terminando a letra A, então, onde a gente fez a avaliação da via aérea com proteção da coluna cervical, e quando o paciente não sustentava a via aérea, né, se tinha a indicação de abordagem e mantendo uma via aérea definitiva ou intermediária aí para esse paciente. Partindo, resolvendo A, a gente vai para a letra B, que significa respiração e ventilação, onde rapidamente a gente vai unir os aspectos semiotécnicos ali do exame físico do tórax desse paciente, onde a gente vai inspecionar o tórax, vai fazer a palpação, a percussão e a ausculta, isso de uma forma muito rápida, tentando identificar lesões potencialmente ameaçadoras, tá? Então, a gente vai avaliar ali a frequência ventilatória, se o paciente está eupneico, dispneico, com taquipneia ou que não está ventilando, se tem algum uso de musculatura acessória, alguma dificuldade respiratória, como retração intercostal, retração de fúrcula, né, batimento de asas no nariz, tosse também por sinais de obstrução de via aérea. Na avaliação do tórax, já dá uma espiada também lá no abdômen, para ver se ele não está usando musculatura diafragmática ou fazendo prensa abdominal também, com dificuldade ventilatória. Como estratégia, então, quando o paciente não está ventilando bem, a gente pode ofertar oxigênio, então, através da máscara não reinalante, que é a máscara Judson, onde mantém uma FO2 de 90% a 100% para o paciente. O que a gente tem que observar nessa máscara? Que para ela ser efetiva, ela ser funcionante, ela tem que ter essas membranas, tanto na parte lateral da máscara, como também aqui na junção da máscara com o reservatório. Por quê? Porque quando o paciente inspira, ele puxa o ar do reservatório, onde tem oxigênio em alta concentração. E quando ele expira, ele fecha essa membrana para cá, então não vem CO2 para cá, e aqui continua o oxigênio puro concentrado, e o CO2 sai por essas membranas laterais da máscara. Então, por isso que a gente chama de máscara não reinalante. E é um grande problema, porque sempre a gente vê isso sem membrana, ou com a máscara de Venturi que o pessoal adapta na bolsa, né? Ou que não tem as membranas, se perdem. Então, isso também a gente tem que sempre ter cuidado para ela ser efetiva. E ela também seria descartável, né? O uso único para o paciente. Mas, como tudo o resto, a gente acaba sendo descartável, né? Mas sempre reprocessa ela para poder utilizar nos pacientes. E qual estratégia ventilatória para o paciente de acordo com a frequência ventilatória? Se o paciente tem uma frequência lenta, se ele está bradipneico, a ventilação ela vai ser assistida, ou seja, através do AMBU, né? Então a gente vai, balão, válvula, máscara, adaptar com a face do paciente, mantendo uma concentração de oxigênio maior do que 85%, e ele tem indicação de intubação, enquanto se providencia o material da intubação, material e o profissional para realizar isso, a gente segue fazendo a ventilação assistida com o AMBU. O que a gente tem que cuidar, tá, pessoal? Quando a gente vai ventilar o paciente com AMBU e ele está ventilando, ele está bradipneico, a gente vai adaptar a máscara no rosto do paciente e vai estar lá segurando o AMBU. Por muitas vezes a gente acaba às vezes se atrapalhando, mas a gente tem que prestar atenção na ventilação do paciente. Porque quando ele ventilar, quando ele for inspirar, a gente aperta o balão. Então, ele expandiu o tórax, a gente aperta o balão para mandar o oxigênio para ele enquanto ele está ventilando. Então, tem que ser uma ventilação síncrona. Ele inspirou, a gente aperta o balão. Ele expirou, a gente solta o balão, tá? Porque senão a gente às vezes acaba acontecendo ao contrário, o paciente está ventilando e quando ele está expirando, a gente está apertando o balão. Então ele está mandando o ar para fora e a gente está mandando o ar para dentro. Então sempre tentar, quando ele está ventilando e tem uma frequência lenta,
de ser síncrona com a ventilação do paciente, tá? Outra questão, se o paciente está ventilando com uma frequência adequada, normal, né, pode até ter uso de musculatura acessória, mas está com uma frequência adequada, a gente vai observar esse padrão ventilatório e vai considerar oxigênio suplementar, que pode até ser com óculos nasal, né, mas nunca catéter nasal, porque a gente vai colocar para dentro do nariz, ele pode ter fratura, como a gente falou uma aula atrás, e pode ser por máscara aqui, tá? Se ele tem uma frequência rápida, e aí então a gente já tem que considerar administrar oxigênio com uma FO2 acima de 85%, que pode ser então uma máscara de não reinalação, e dependendo do que o paciente apresentar, muitas vezes, então, tem indicação aí de sedação e intubação, manter uma veia aérea assistida. Se ele tem uma frequência anormalmente rápida, né, com taquipneia grave, hipoxemia, né, tem indicação, então, de ventilação assistida, ou seja, de via aérea definitiva de intubação endotraqueal. Então, conforme o padrão ventilatório, a frequência ventilatória, a gente pode pensar em qual dispositivo que esse paciente vai ser ventilado, tá? Bom, quando a gente avalia o B e faz a inspeção, palpação, percussão e ausculta do tórax, a gente quer identificar lesões ameaçadoras à vida. E por isso aquele vídeo inicial lá da aula, da Casa de Papel, onde a Nairobi levou um tiro no tórax, tá? Lembram que quando a gente vai tratar as condições do trauma, a gente vai pensar em, primeiro, as lesões ameaçadoras à vida, depois as lesões ameaçadoras ao membro e depois todas as outras lesões. Então, quais são aquelas condições ameaçadoras à vida? O pneumotórax hipertensivo, o hemotórax maciço, o pneumotórax aberto, o tórax instável e a contusão pulmonar e também o tamponamento cardíaco. O ATLS, né, que é manejo do trauma no intra-hospitalar, incluiu aqui também na última atualização as lesões de traqueia e grandes vasos, tá? Eu atendi quinta-feira de tarde, recebi uma paciente trazida pelo SAMU, vítima de acidente de moto, ela estava numa bis e se chocou contra um carro que estava em alta velocidade em fuga da polícia, tá? Então, uma temática grave. Teve uma grande deformidade da moto e do veículo, e ela teve um impacto no hemicorpo à esquerda. Então, ela bateu a cabeça, bateu o ombro, bateu o tórax, o abdômen, onde ela tinha bastante dor, tá? Chegou com amnésia lacunar, confusa, repetitiva, mas estava isocórica, mobilizava ali os 4 membros, tinha uma dor ventilatória importante, uma frequência ventilatória aumentada, e a gente observou que ela tinha criptação já na palpação do tórax, então a gente conseguia observar que quando a gente apertava o tórax, tinha criptação, ou seja, a gente sentia aquela instabilidade óssea, e a gente chama isso de criptação, quando um osso está fraturado, ele esfrega no outro, que a gente sente aquela criptação óssea, tá? Isso pode acontecer em qualquer fratura, a gente identifica esses sinais de criptação ou instabilidade. Outra questão que ela tinha um pouco de enfisema subcutâneo, e a gente observou que no dorso dela, quando a gente foi lá para a exposição e rolamos, que ela tinha vários ferimentos na região de transição tóraco-abdominal, porque ela caiu sobre, acho que o para-brisa, e quebrou o vidro, e ela ficou com vários fragmentos, até tinha pedaço de vidro ainda cravados no dorso dela ali, tamanha a batida que foi, tá? Então esse foi o mecanismo do trauma. Conforme essa historinha que eu contei para vocês, o que vocês pensam, quais as possíveis lesões que essa paciente apresentou? Pensando na aula lá de mecanismo do trauma. O que a gente vai suspeitar nela? Fraturas múltiplas, onde? Então, perfuração do pulmão, tórax, costelas, clavícula
Que mais? TCE, porque ela estava confusa com amnésia lacunar, isto. Coluna, ótimo. Que mais? Fêmur, ela não teve. O tórax dela foi mais cabeça e tronco. O membro inferior dela ela teve só umas escoriações. Hemorragia interna, ótimo. Porque pelo mecanismo do trauma, né? Que pelo tamanho da batida, pela alta energia envolvida aí na cinemática, pode ter hemorragia. Sim. Tá? Então eu vou contar o que essa paciente teve. Teve realmente um TCE, mas não teve fratura no crânio, teve fratura de face, teve fratura nasal e ossos da face, mas o cérebro não ficou bem, não teve nenhum sangramento, nenhuma hemorragia. No tórax dela, ela teve uma fratura de diáfise de húmero, né? Muito bem, César, teve pneumotórax também. Então, teve fratura de húmero, teve fratura do 1º ao 10º arco costal à esquerda, tá? Teve pneumotórax, teve contusão pulmonar e teve fratura de externo também. Então, imaginem o tamanho do externo, né? Quem estava lá, que vocês fizeram ali a anatomia, conseguiram ver o externo, é um osso rígido, firme, e para esse osso quebrar, o impacto tem que ter sido muito forte, né? Então, ela teve também fratura grave de externo, e aí, quando tem fratura de externo, a gente tem que pensar também em contusão miocárdica, e com isso o paciente pode fazer tanto tamponamento pericárdico, como também pode fazer infarto. Então, ela fez eletrocardiograma também e coletou enzimas, coletou troponina, tá? Mas teve uma fratura. E outra coisa que foi observada nela é que ela teve lesão de artéria braquial também, bracocefálica, pela lesão também no ombro pela batida, tá? O pneumotórax era um pneumotórax simples, até não era grande o pneumotórax, não precisou ser drenado, mas ela teve várias fraturas, né, e também uma área extensa ali de contusão pulmonar. Tinha um pouquinho de líquido livre na pelve, mas não teve trauma hepático, baço, rim, não teve nada, estava tudo bem, tá? Então, pelo mecanismo do trauma, pela chegada dela, que a gente conseguiu observar que ela tinha deformidade, criptação, tanto no ombro como também em arcos costais à esquerda, a gente já pensou, né, nessa possibilidade ali de fratura e também de pneumotórax nessas lesões. Então, qual era a estratégia de ventilação para essa paciente? O que vocês pensam? O que vocês colocariam de suporte ventilatório? Vamos fazer uma votação. Podem votar aí, vamos ver. Ô, prof, não dá para clicar em cima. Não tá dando para votar. Tá aparecendo como se fosse o resultado, que nem antes. Então tá, deixa eu ver. Qual dispositivo? Óculos nasal, máscara, intubação, nada.
Agora vai. Então, qual a estratégia para esse paciente? Óculos nasal, máscara, intubação ao nada. Lembrem, ela chegou, tinha um Glasgow de 14, tá? Então estava acordada, conversava, mas 14 porque ela não lembrava do acidente, estava um pouco confusa assim em relação ao ocorrido, tá? Mas sabia dizer o nome, sabia dizer a idade, mas tinha uma amnésia lacunar. Estava conversando. E tinha um pouco ali de dificuldade respiratória, muito também em função da dor. Vejo que algumas pessoas mudaram a opção. Muito bem, pessoal, muito bem. Legal de a gente fazer essa votação rápida aí, que a gente consegue perceber, né, um pouco como é que está a questão de acompanhar o conteúdo, se eu estou conseguindo transmitir de uma forma adequada, através desses casos, assim, o que fazer na situação, né. Então, eu vou encerrar aqui pelo adiantado da hora, exibir as respostas para vocês. Então, a maioria das pessoas responderam aí de forma adequada, tá? Que seria máscara de oxigênio, então, por máscara de não reinalação, ou dependendo também do padrão ventilatório, lembra da frequência ventilatória, o quanto que ela estava saturando, também seria um dispositivo óculos nasal para ela aí, tá? Não catéter nasal, daí seria um óculos nasal, né, então com baixo fluxo aí, ou uma máscara de não reinalação. Para ela, nesse primeiro momento, não estava indicado a intubação. Por que não? Porque ela não estava em sofrimento ventilatório e ela não tinha rebaixamento do nível de consciência, tá? Então ela não tinha indicação de intubação nesse momento. Outra coisa que a gente tem que lembrar na intubação, por exemplo, ela fez um raio-x, fez uma tomografia e identificou que tinha pneumotórax. Se esta paciente, em algum momento, for intubada, aí tu vai ter pressão positiva na via aérea, né? E com isso, então, tem que drenar o tórax. Que muitas vezes o pneumotórax, é um pneumotórax pequeno, como foi no caso dessa paciente, não precisou ser drenado. Tá? Então, faz raio-x de controle e observa. Se aumentar, drena, se mantém estável, absorver, não drena. Só que se for intubado, muitas vezes tem que drenar o tórax, porque tu vai aumentar a pressão positiva lá dentro do tórax e isso aumenta o pneumotórax, tá? O óculos nasal podia ser, Muito bem, então o que a gente vai avaliar aqui, tá? Na avaliação, tá? Então, primeiro, verifica se o doente está ventilando, estima a frequência ventilatória e também se tem esforço ventilatório ou não, né? Então, frequência e se tem o uso de musculatura acessória, enfim, tá? Boa, Bianca, obrigado por lembrar. O que a gente tem que pensar? O paciente com fratura de costela dói muito, então, para otimizar a parte ventilatória, também o paciente precisa de analgesia, tá? Então, o que faz? Morfina, muitas vezes faz até fentanil, né, como o objetivo de fazer uma pseudoanalgesia. Lógico, também prescreve muitas vezes a dipirona, cetoprofeno, né, outras medicações que são utilizadas como analgésicos anti-inflamatórios simples, tá? Mas para essa paciente a gente fez morfina. Tramal também, boa, Marisete. Bom, se o paciente tiver em apneia, ventilação assistida com bolsa, válvula, máscara, tá? AMBU. E vai assegurar uma via aérea permeável ali para esse paciente e também um dispositivo definitivo, intubação, tá? Se o paciente estiver ventilando, estima a frequência, a profundidade, qual dispositivo que a gente vai utilizar para ventilar. Também, o que a gente vai fazer aqui no tórax do paciente, lembra, inspeção, palpação, percussão e ausculta. Observar o tórax procurando lesões torácicas. Então, se tem
assincronia, se tem deformidade, se tem uma expansão torácica ali inadequada, tá? Então a gente vai observar isso. Se tem lesões visíveis, escoriações, marca do cinto de segurança, é importante a gente observar, porque se chegou a marcar também teve uma alta energia, uma alta troca, permuta de energia envolvida, né? Crepitação óssea, a gente vai palpar o tórax, estão procurando sinais de fratura como crepitação, enfisema subcutâneo, hematomas. Quando tiver um ferimento aberto no tórax, a gente vai fazer um curativo valvulado. Esse paciente que a gente viu no estágio ali nessa semana, que eu falei no início da aula do tiro no pescoço, também tinha um tiro no tórax, e foi feito o curativo valvulado. Mais adiante eu vou falar desse curativo aí. Então, sempre quando tiver o pneumotórax aberto, a gente vai fazer o curativo valvulado. Tu atendeu, tu tava lá, né, Diego? Cadê o Diego? Não vi essa paciente. Não lembro dela. Não tava lá? Eu não dessa, o do tiro que chegou essa semana, do Múltiplos Faces. Tu tava? Eu peguei ele depois. Tava com dreno, ele deu bastante sorte. Isso. Isso, que as duas gurias assistiram ali, né? Isso, um morreu no local, o outro acho que chegou e logo em seguida veio a óbito e ele foi o que sobreviveu, sorte. Tava tudo num bar, no Citafontes lá. Não, o que chegou foi o do assalto. Não, esse não, eu lembro só dos dois mortos. Teve um lá. Do assalto aí. Esse não tava. As gurias do turno de estágio conseguiram assistir ali a drenagem de tórax. E na chegada tinha, então, esse ferimento penetrante no tórax aberto, onde tinha saída de ar, e aí foi feito esse curativo valvulado aí, porque tinha um pneumotórax aberto. O 3 pontos? Então, foi feito... o curativo valvulado, boa, Diego, quando a gente fala em curativo valvulado, é o curativo de 3 pontos. Eu vou explicar ele mais adiante, já quando a gente falar de pneumotórax aberto. Quando possível, a gente vai percutir, palpar ali o tórax, né, tentando identificar quando está hipertimpânico ou maciço, né, pensando em pneumotórax hipertensivo ou hemotórax. Procurar sinais de choque hipovolêmico, tá? Quais são os sinais de choque hipovolêmico? Paciente pálido, descorado, sudorético, taquicárdico, com pulsos finos. E para isso a gente vai ter que pensar, já que o paciente pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória e que vai ser necessário iniciar as manobras aí de reanimação, tá? Minha gente, eu não falei a metade do que eu queria ter falado hoje. Eu queria ter terminado tudo isso aqui da letra B hoje. Aqui está o nosso curativo valvulado, ó. Curativo de 3 pontos. A gente coloca um plástico, né, sobre o ferimento e prende ele só em 3 pontas, mantendo uma área aberta para funcionar, então, como válvula. Quando o paciente inspirar, ele fecha, né, e não entra mais ar para dentro do tórax, e quando ele expira, abre aqui a válvula e sai aquele ar ainda que está entre o espaço pleural, tá? Olha, gente, eu queria ter terminado isso aqui. Já estou atrasado, como sempre, no conteúdo, mas no final dá tudo certo. Queria ter terminado aqui, ó, para na próxima aula a gente começar no C. Mas vai dar tudo certo. É muita coisa, né, gente? Deixa eu parar aqui a gravação. Certo, pessoal? Um bom final de semana para vocês. Aproveitem, descansem. Quem for trabalhar, um bom trabalho. Se vocês conseguirem assistir durante a semana, fica a dica para vocês assistirem aqueles vídeos ali do trauma de tórax e manejo de via aérea que está disponível lá no Black, tá? Não esqueçam de registrar aí a saída de vocês, que depois eu confiro a presença por aqui. Até eu queria saber se... A Betina Roberta Eutz está aí hoje, não? Não estava, né? Betina, se vocês puderem dar um retorno para Betina Roberta Eutz, que eu tenho visto que ela não tem participado das aulas. Ô, prof, acabou de aparecer, Betina Roberta Eutz saiu da sessão. Apareceu? Ah, tá. Porque eu estava olhando para a chamada e não vi.
Uhum. Então tá, ótimo. Beleza, obrigado.